Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a aliança entre partidos contra mudanças na urna eletrônica, possíveis consequências das discussões sobre o voto impresso e o ambiente político em torno da CPI e das eleições de 2022. Eu converso agora com o Roberto Freire, que é presidente nacional do Cidadania. Roberto Freire, boa noite. Boa noite, é um prazer estar com você aí. Bom, nós tivemos no final de semana 11 partidos se posicionando contra o voto impresso, contra mudanças em relação à urna eletrônica. A gente tem ainda uma divergência de discussões em relação a voto auditável e voto impresso. Qual que é exatamente a posição dos partidos? Olha, o sistema nosso, o sistema de urna eletrônica brasileiro, está aí há 25 anos e nunca foi questionado. Pelos partidos políticos, pelos políticos, são eleições de 2 em 2 anos e os resultados sempre aceitos. Houve uma interferência em 2014 contra o resultado eleitoral, levantado inclusive por Aécio Neves, e houve uma auditoria, até mesmo privada, porque há a possibilidade de auditoria nas urnas eletrônicas existe. Isso é uma falácia dizer que não tem e que precisa de um voto impresso. O voto impresso é um certo anacronismo, porque é voltar a ter algo escrito. Esse sim, que foi no Brasil, e eu tenho experiência, porque participei de eleições ainda da cédula individual, não era nem cédula oficial, depois a chamada cédula oficial, e aí sim você tinha fraudes a granel, Brasil afora. Pois bem, a urna, nesses 25 anos, comprovou sua segurança. O Brasil tem 2 exemplos importantes: a urna eletrônica e o imposto de renda via internet, que também ninguém pede nada impresso. Então, ter essa clareza desse novo mundo digital é importante mantermos, inclusive em respeito ao Tribunal Superior Eleitoral. São pessoas que estão lá e que ficarmos imaginando, como pensa Bolsonaro, que consegue fazer, isso é Brasil, consegue fazer a hipótese de que ele diz que houve fraude numa eleição que ele foi vitorioso. Isso é realmente Bolsonaro e, infelizmente, o Brasil que nós estamos vivendo hoje. E esses 11 partidos definiram que é importante garantir a continuidade de um sistema que é seguro, é auditável e é importante para nós termos a segurança dos resultados eleitorais no Brasil. Agora ainda tem discussão na Câmara em relação a isso, um projeto sendo encaminhado que vai entrar em discussão e pode entrar em votação. Qual a sua expectativa? Olha, se esses 11 partidos tiverem condições de convencer suas bancadas, basta a maioria das suas bancadas, dificilmente é aprovado um projeto. Esses 11 partidos têm mais de quase 2/3 do Congresso Nacional. E é importante salientar, tem partidos que não participaram dessa reunião, mas que são também contrários à ideia do voto impresso. Até porque esse voto impresso, tal como proposto por Bolsonaro, não é de aprimoramento de coisa alguma. É a busca de uma narrativa para justificar os seus atentados contra a democracia, de falar de fraude, como imitando, por exemplo, Trump, o que fez nos Estados Unidos. Interessante, Trump nos Estados Unidos alegou que existia fraude exatamente dos votos impressos ou pelo correio, não das urnas eletrônicas que existem em vários estados e condados norte-americanos. Então, mas aqui no Brasil a gente não pode ter o mesmo tipo de problema nas eleições, no caso de não haver como conferir manualmente esses votos, que é o que o presidente Bolsonaro coloca, e ele já disse que ele só perde se houver fraude. Mas isso daí é a narrativa de um golpista. Porque ninguém na história de 25 anos teve o desplante de fazer acusações desse tipo. Só ele acusou que havia fraude, não apresentou prova alguma e tenta criar exatamente esse clima que Trump criou nos Estados Unidos.
dizer que vai haver, e se não tiver voto, quem disse que este voto é necessário, que não se pode fazer auditoria sem ter o voto impresso. Isso está na cabeça de Bolsonaro, não está no nosso Tribunal Superior Eleitoral, não está na cabeça dos presidentes de 11 partidos, eu diria da maioria dos parlamentares brasileiros que convivem há mais de 25 anos, esses partidos com esse sistema, e Bolsonaro quer buscar uma narrativa, quem sabe, para tentar invadir um Capitólio Nacional qualquer que ele escolher para dizer que houve fraude na eleição, na sua derrota. Agora, com as recentes vitórias de Lula na Justiça, vai se concretizando a condição dele concorrer às eleições. A gente já vê uma polarização, tem toda aquela discussão de possibilidade de surgimento de uma terceira via com força para enfrentar os dois, mas numa polarização, com esse discurso de questionamento em relação às urnas, não pode haver uma situação política complicada para o país? Olha, complicada a situação política está agora. Eu, inclusive, estou imaginando que a CPI do Covid, inclusive, terá um relatório contundente, profundamente duro, como poucos relatórios de CPIs na história do Congresso Nacional. Até porque o governo foi desidioso e criminoso no combate à pandemia. A sua perspectiva era de imunidade de rebanho, não cuidou de nenhuma precaução, prevenção, não seguiu nenhuma recomendação importante da área da saúde, inclusive a máscara que o governo Bolsonaro desprezou, ele deu exemplos e continua dando, a sua atuação desprezível que ele teve na compra da vacina, quando era o momento apropriado, e se tivéssemos feito essas compras lá, quando a Pfizer ofereceu, inclusive por preços evidentes de mercado, mas baratos em comparação ao que ele tentou comprar e que está tentando agora desfazer o contrato de algo que se anuncia como corrupção, bom que se diga em todas as letras. Pois bem, esse processo nós estamos vendo caminhar para talvez o desenlace de um impeachment. Isso é algo que pode ocorrer. As manifestações mas tem uma polarização política também colocada no Congresso que blindaria o presidente Bolsonaro de qualquer processo. A gente sabe que depende da decisão do presidente da Câmara, depende da PGR, depende da comprovação de crimes. Não, comprovação de crime não. Quem comprova é o Congresso Nacional, é político. E comprovou com Collor, comprovou com Dilma, e é bom que a gente lembre, por exemplo, que Eduardo Cunha era da base de Dilma, o Centrão também apoiava Dilma. E chegou o momento que as ruas no país exigiram que aceitasse um pedido de impeachment, e esse impeachment ocorreu, foi aprovado com ampla maioria, muito mais do que os 2/3 permitidos. Então, esse processo, não vamos imaginar que ele fica estático, não, ele é dinâmico. A sociedade tem e vem num crescendo de indignação. Essa última semana, com essa questão das vacinas indianas, indignou ainda mais a sociedade brasileira, porque ele ficava dizendo que era um homem ilibado, que era honesto, e nós estamos começando a ver, por denúncias, inclusive, de um parlamentar da sua base, não é de oposição. Aliás, quando você tem organizações criminosas, as relações e denúncias são sempre de alguns dos parceiros, nunca é da oposição. O governo cancelou a compra, isso foi anunciado pelo Ministério da Saúde, investigações estão ocorrendo em paralelo à CPI, não é? Não, mas o governo cancelou o contrato exatamente porque era um contrato irregular. Não, mas agora, as negociações que ainda estavam ocorrendo, né? Não, mas não tem nada disso. Olha, esse processo, o contrato é vigente, o contrato está aí, ele está querendo fazer o distrato. Tem mais, esse contrato previa pagamento antecipado. E o pagamento começou a ser feito porque tem, inclusive, uma fatura que foi empenhada. Bom, chegamos ao final do nosso tempo. Roberto Freire, eu agradeço muito sua participação. Estamos chegando ao final do jornal, que é presidente nacional de Cidadania. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço e estou esperando o impeachment.
com vocês.